Então, senhoras e senhores, voltamos novamente para o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que é onde o texto vai dizer o seguinte: Cristo, vírgula, o vencedor da besta e do falso profeta. Aqui parece que tem três pessoas, né? Que tem Cristo, né? O vencedor da besta e o falso profeta. Só que Cristo aqui é a própria besta, como eu já disse, e o falso profeta aqui são os seguidores dele, Tiago e João, esses dois discípulos, certo? Aí vocês vão entendendo porque ao longo, né, à medida que a gente for ler o texto. O texto começa dizendo assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça, né? E os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Então, o nome dessa pessoa aqui, ele não está se referindo a Cristo aqui, ele está se referindo aqui o verdadeiro, o que pode exatamente exercer a verdadeira palavra de Deus, a vontade de Deus, que é o quê? Que não é Jesus, mas que é o rei Herodes e Pilatos, que realmente tem exércitos suficientes para exercer a tal vontade de Deus, como a gente já sabe aqui que os deuses não existem, que tudo que a gente fala ou a gente faz em nome de Deus é da nossa vontade mesmo, é a gente mesmo querendo falar, certo? Porque os deuses são apenas produto da nossa imaginação e são apenas amigo imaginado que nós temos, existe apenas da nossa imaginação, certo? Aí ele vai dizer, né, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo e branco e puro. Então, esses exércitos aqui que seguiram esse cavaleiro branco são os exércitos que seguiram Herodes, que seguiram Pilatos, que seguiram os saduceus, os sacerdotes que foram prender Jesus, que é a besta e o falso profeta, que eram seus seguidores Tiago e João, certo? Por quê? Porque o céu aqui é uma projeção da corte, né? Então o céu aqui também pode ser o palácio onde está o rei, o céu aqui também pode ser o templo de Jerusalém, onde estão os santos, que são as autoridades de Jerusalém lá, que são os sacerdotes, escribas, fariseus, certo? Aí o texto vai dizer: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quem que estava trazendo a ira do Deus Todo-Poderoso? Era o Jesus, certo? Então, esse cavaleiro aqui, que são as autoridades de Jerusalém, as autoridades romanas aqui, que vão vencer Jesus, são esses que estão nesse cavalo branco aqui, que vão justamente o quê? Pisar, né? Ou seja, vão pisar em cima o lagar, ou seja, o local aonde está acontecendo o furor da ira do Deus Todo-Poderoso, que é em Jerusalém, certo? Então, essas são as autoridades que vão tentar conter Jesus, certo? São as autoridades que vêm montadas nesse cavalo branco aqui, que vêm tentar conter a besta, prender a besta, que é Jesus, certo? Aí ele vai dizer: tem no seu manto e na sua coxa nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de fato? Jesus poderia até dizer que ele era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ele não era só falácia, porque nem autoridade nem exército para isso ele tinha. Então, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores aqui eram as autoridades legítimas de Jerusalém e de Judá ali, certo? Era o rei Herodes, era os fariseus, os escribas, certo? Esses eram os reis dos reis e o Senhor dos Senhores. Pilatos, por exemplo, era um que era os reis dos reis e o Senhor dos Senhores. Herodes também. E foram eles que foram condenar Jesus, prender Jesus, certo? Então, o texto vai dizer que eles foram com toda a ira, com toda a fúria atrás de Jesus, certo? Aí, olha só o que o texto vai continuar dizendo. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos e também como grandes. Então o texto vai dizer que tinha um anjo. Esse anjo aqui, né, estava sentado sobre o sol, estava fazendo um convite às aves do céu, né, ou seja, para comer a carne daqueles reis, daqueles livres e escravos, né, porque esse seria o dia da grande ceia do Senhor, e o banquete desses urubus aqui, digamos assim, que eram os pássaros que voavam sobre as instituições que chamadas céu aqui, né, iriam comer a carne desses mortos, reis aqui, grandes, etc e tal, pequenos, escravos. Tudo isso por quê? Porque
o autor está basicamente tentando dizer que tudo aquilo que Jesus prometia que ia trazer sobre o povo, né, que ia trazer matança, dia de vingança, que as pessoas seriam jogadas no fogo, que iria matar a espada, levar cativo, tudo isso iria voltar-se contra ele, iria acontecer com ele, por quê? Porque as autoridades, os santos, iriam fazer isso acontecer com ele, certo? Ou seja, dar o troco na mesma moeda. Aí o texto vai continuar dizendo: e vi a besta e os reis da terra, e com grande. E vi a besta, ou seja, viu Jesus e os reis da terra, por quê? Porque Jesus saía convocando todo mundo para esse reino dos céus dele, então ele não só convocava o povo, como convocava outras pessoas diferentes também, como tentou convocar até um jovem rico, né, a vender tudo que tem para poder dar o dinheiro para os seus pobres lá, seguidores lá, que eram seus discípulos, justamente para quê? Para comprar espada, porque é isso que ele fala para Pedro, né? Vende a capa e compra a espada. Então, por isso que ele pede o jovem para vender tudo, porque precisa de dinheiro para comprar armas, né? Então, Jesus, sendo a besta, ele não só traía os seus seguidores, como traía outras pessoas também de outros grupos, como ricos e também outras autoridades também, provavelmente, né? Então, o texto vai dizer que João vai dizer que via a besta e os reis da terra com seus exércitos, justamente viu a besta, ou seja, Jesus, junto com o cordeiro, né? Lá no Monte Sião, e os 144 mil virgens que faziam parte do movimento de Jesus, que inclusive ele queria que os que participassem do movimento dele fossem castos, né? Que não tivessem relações com mulheres, né? Eu acho que uma pessoa que tenta mudar esse comportamento natural, porque para mim a coisa mais linda, né, no planeta Terra é um casal junto, seja de pássaros, de animais, seja de seres humanos. Então, quando você tenta negar isso aí, certo? Esse instinto natural de se relacionar com a fêmea, isso só pode ser misoginia para mim, certo? Aí o texto vai dizer: vi a besta rei da terra com seus exércitos, seja, consagrados, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, ou seja, Jesus, junto ao exército dele, que era o de 144 mil, junto com o cordeiro dele lá, a criança doutrinada, e que teve a lavagem cerebral que ele fez lá, a criança, para lutar pelos objetivos do reino dele, junto com Jesus, esses cordeiros, né, esse cordeiro e esse exército que estava junto com o cordeiro, juntar com outros reis, né, para batalhar contra Herodes, né, que poderia ser esse cavaleiro, esse guerreiro no cavaleiro branco aqui, que era o Senhor do Senhor e o Rei do Senhor do Senhor e Rei dos Reis, e também poderia estar com Pilatos, né. Então, João vai dizer que Jesus, no seu movimento de junta, sendo a besta, junta o seu exército, que estão com o cordeiro lá, 144 mil virgens, mais algumas autoridades dentro do templo de Jerusalém ali, tanto que ele tentava persuadir com cura até os sacerdotes, né? Então eles estavam montados, eles estavam planejando, né? Fazendo reuniões para lutar contra o que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Quem que foi aprisionado? Foi Jesus, que foi preso, seus discípulos também, e com ela, ou seja, a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Então, ou seja, quem que era que exercia sinal junto com a besta? Eram os discípulos de Jesus, Tiago e João, né? Que o capítulo 6 do Apocalipse vai dizer que eles faziam sinais, né? Exerciam sinais em nome da besta, fazendo até com que fogo descesse do céu. E a gente viu que quem andou com Jesus dentro dos textos bíblicos, que pediu o sinal dos céus em forma de fogo, foram seus discípulos Tiago e João. Então o texto vai dizer que a besta foi aprisionada, ou seja, Jesus foi aprisionado, e junto com ele os falsos profetas, que os falsos profetas aqui são os dois que exerciam sinais em nome de Jesus, pedindo para fazer até fogo descer do céu, foram, foram aprisionados junto com eles, porque também, não só, porque também através desses sinais eles seduziram as pessoas que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem, porque eles estavam obrigando as pessoas a fazer uma imagem de Jesus e adorar essa imagem de Jesus. Aqueles que não adorassem essa imagem de Jesus, que era a besta, era morto, que só poderia comprar aqueles que tivessem a marca dele, ou seja, quem não estivesse fazendo parte desse movimento de Jesus aí, não tivesse sido marcado por ele, que não adorasse a imagem dele, como essa que você adora de Jesus até hoje, seria morto, né? Então, o texto vai dizer que Jesus e esses seus discípulos aqui, chamados de falsos profetas, foram presos.
né? E foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, como João disse, aquele que levar, que ferir a espada será ferido a espada, aquele que levar cativeiro será ferido cativeiro. Portanto, aquele que planejar jogar os outros no fogo, no fogo do inferno, ou como ele mesmo dizia, jogar na fornalha, Jesus dizia, né? Queimar o joio, isso iria acontecer com ele também, porque seria dois pesos, duas medidas, os dois lados de uma moeda, certo? Então, o texto basicamente está dizendo, senhoras e senhores, que João, que as autoridades de Jerusalém ali, as autoridades romanas, prenderam Jesus, que era a besta, prenderam os seus discípulos, que eram falsos profetas, que existiam sinais na frente da besta, que era Jesus pedindo até para fazer sinal para fogo descer do céu, e que convenciam, obrigavam as pessoas a fazer a imagem de Jesus, a adorar a imagem de Jesus, e aquele que não adorasse morresse, que poderia comprar e vender só aquele que tivesse a marca de Jesus, certo? E pegaram ele, né? Esse cavaleiro branco aqui, sendo as autoridades judaicas e romanas, pegaram ele e jogaram ele e os seus seguidores no fogo, né? No lago de fogo que arde como enxofre, ou seja, fazendo eles pagar pela mesma moeda, porque eles estavam juntando esse movimento aí, 144 mil de exército, aí, justamente para punir pecadores e jogar eles no fogo também. Então, ou seja, eles planejavam jogar os pecadores que não amavam eles, que não seguiam eles, no fogo, e aconteceu o mesmo com eles. Eles também foram jogados no fogo, certo? Aí o texto vai continuar dizendo: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, quando ele diz que os restantes foram mortos à espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, significa que a boca dele era uma espada. Por quê? Porque a boca dele tinha voz de comando, no sentido de determinar a morte de alguém. Então, ou seja, por que a boca dele era uma espada? Porque a boca dele tinha autoridade de matar uma pessoa ou não. Então a boca dele era como espada: mata fulano, mata cicrano, tortura cicrano. Então, do mesmo jeito que Jesus dizia que jogaria o joio, né, que eram os pecadores, no fogo, certo? Quando essas autoridades de Jerusalém aqui, romanos, vieram cobrar dele e prender ele, fizeram o mesmo com os seguidores dele. Jogaram ele, que é a besta, e seus seguidores, no fogo, certo? Porque ele também aqui é Cristo. Eu cheguei a essa conclusão, que eu posso estar errado? Posso, mas eu estou te dando aqui qual foi o meu método, o que eu fiz para chegar a essa conclusão, certo? Justamente porque ele vai dizer até a respeito da prisão de Satanás aqui, e Satanás aqui é quem? É o Espírito Santo, porque os fariseus, os sacerdotes, eles acreditavam que o pai de Jesus era o próprio Satanás. Por isso que eles diziam que Jesus expulsava demônios em nome do próprio Satanás, certo? Por quê? Porque eles consideravam o Espírito Santo, porque Jesus expulsava demônio em nome do pai dele, que era o Espírito Santo. Então, ele dizer que Jesus expulsava demônios em nome do próprio demônio, estava dizendo que o pai de Jesus era Satanás. Então aqui você vai ver a prisão de Satanás por 1000 anos, a partir do capítulo 20, e a primeira ressurreição, né? Então a prisão de Satanás aqui é a prisão do Espírito Santo, que é o pai de Jesus, que João vai chamar de também diabo, antiga serpente, dragão, certo? Então é isso, senhoras e senhores. Termino esse vídeo aqui, lembrando que eu estou apenas lendo os textos bíblicos, e se contém violência aqui, não sou eu que devo ser punido por isso, né? É a Bíblia que tem que ser punida, porque se você tenta me punir, né, por ler os textos como eles são, né, acusando de promover conversas, né, estímulo à violência, você está se equivocando, senhoras e senhores, porque eu estou apenas lendo os textos. Então, se você não quer que o discurso de violência seja propagado, você proíba com que as pessoas leiam, então, esses textos. Porque mesmo se eu não ler isso aqui na internet, eu vou estar lendo em casa, e outra pessoa também sucessivamente. Então, é preciso pensar com coerência a respeito desses assuntos aqui, porque eu não estou falando de violência porque como algo que vem da minha cabeça, mas sim citando a violência que tem nesses textos bíblicos aqui, que ao meu entender é a literatura mais violenta do mundo, certo? Um livro que diz que o Deus, né, a liderança maior que vai fazer os pais comerem os próprios filhos, né, para fazer eles se arrependerem dos seus pecados, não pode ser um livro ético, né? Não pode ser uma coisa defendida, né? Porque isso aqui é matança, isso aqui é genocídio, isso aqui é maldade, né? E isso aqui está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Então, é isso. Jesus, por sua vez, não tem como eu não pensar que ele é um terrorista, porque para mim terrorista é aquele que traz cenas de terror, coisa que ele prometia.
Pessoas desmaiariam de terror.